Olá, está no ar mais um programa TV Unimed, produzido pela equipe da TV Libertas. E o nosso tema de hoje é catarata, uma doença que atinge mais de 600 mil brasileiros todos os anos e é responsável por 51% dos casos de cegueira, o que representa 20 milhões de pessoas. Para falar desse assunto sério que diz respeito à vida de todos nós, é que recebemos aqui hoje no estúdio do TV Unimed o Dr. Helder José Barbosa. Ele é oftalmologista natural de Cambuí, médico formado em 1986 pela Faculdade de Ciências Médicas Dr. José Antônio Garcia Coutinho, aqui em Pouso Alegre. Ele também é especialista em oftalmologia pela Clínica Raskin em 1987 e 88, com estágio teórico no Instituto Penido Burnier. Ele também é pós-graduado com MBA em Gestão de Negócios em Saúde pela Faculdade Pedro Leopoldo e perito em Medicina de Tráfego. Bem, doutor, que currículo, né? Dá até dificuldade, dá trabalho para a gente falar aqui, para a gente pronunciar. Mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite, falar de um assunto desse que tem tamanha importância pelo número de pessoas que atinge. Vamos começar pela principal pergunta. O que é a catarata? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui presente, falando com vocês. Boa noite a todos. Bom, a catarata é uma opacificação numa lente natural que nós temos dentro do olho, que chama-se cristalino. Eu vou mostrar para vocês como é que é a anatomia básica do olho, para vocês entenderem aonde que é a formação dessa catarata, dessa opacificação. O olho fechado, a gente abrindo o olho, a gente vai ver as estruturas internas do olho. A primeira estrutura que a gente pode destacar é a córnea. A córnea é como se fosse o vidro do relógio. Quando você olha o relógio, você vê a cor do relógio, mas a cor está atrás do vidro. O vidro do olho é a córnea. Ela tem a função de uma lente também natural que tem que ser transparente. Atrás da córnea fica a íris. A íris é a parte colorida dos olhos. Quando você olha um olho, você vê um olho verde, azul, o que é colorido é atrás da córnea, é a íris. A íris tem um buraco que se chama pupila. A função da pupila é deixar entrar a luz dentro do olho para sensibilizar a retina e o nervo óptico, que é onde é feita a imagem. Atrás da íris, atrás da pupila, é que fica o cristalino. O cristalino, ele tem um tamanho mais ou menos de um grãozinho de feijão, e ele tem que ser bem transparente, é bem pequenininho, e tem que ser bem transparente. Ele é uma lente natural biconvexa, você vê que ele tem uma face anterior, uma face posterior, e dentro dele tem um núcleo, que o núcleo também é transparente. Ele age como se fosse um zoom natural do olho, como se fosse uma câmera de tirar retrato. Ele dá o zoom até 33 centímetros, que é o ponto mais próximo, até 6 metros no infinito. Então, ela funciona como uma lente que automaticamente ela dá um foco para perto e para longe. Então, a função do cristalino é ser transparente. Quando perde a transparência, fica com uma esclerose, fica opacificado, o nome é catarata. Vou mostrar para vocês. Está aqui uma lente, né, transparente. Eu coloquei um papelzinho aqui para mostrar. Coloquei a córnea, agora nós vamos colocar o olho. Fica branco. É desesperador ver essa ilustração, é exatamente a luz não entra dentro do olho, né? A luz que tem que passar pela córnea, pelo cristalino, para chegar aqui no nervo óptico, ela perde essa função de penetrar dentro do olho devido à sua opacificação no cristalino. A pessoa vai ficar cega. Vai ficar cega. Se atingir essa região, ela vai... É a causa mais comum de cegueira, como você falou. Só que nunca chega no ponto de ficar cego, porque a gente vai intervir antes. Mas se não fizer nenhum tratamento... Nenhuma intervenção vai acontecer. Vai perder a visão. É a causa mais comum de cegueira reversível, né? A catarata é a causa mais comum de cegueira reversível. Aquela que você opera e que a pessoa volta a enxergar. Existem tipos de catarata ou a catarata é um tipo só? Não, existe alguns tipos de catarata. A gente pode denominar catarata congênita e adquirida. A catarata congênita é aquela que a criança, o neném, nasce com a catarata. Por isso que o teste do olhinho é muito importante. No teste do olhinho, aquele que você faz logo ao nascer, ou algumas semanas após o nascimento, com o oftalmoscópio, a gente procura detectar se tem alguma obstrução de entrada da luz, alguma opacificação, que a gente chama de catarata. É a pupila branca. Quando a mãe tira uma foto de uma criança, numa fase mais tardia, e vê que um olho está vermelho, que é o reflexo vermelho da retina, que é o normal, e o outro olho está branco.
né, essa leucocoria, que é o nome da pupila branca, pode ser uma catarata. Pode ser. Isso com quanto tempo de vida? Logo que nascer, hoje o mais moderno é logo ao nascimento, logo na maternidade, você pode fazer o teste do olhinho com o reflexo vermelho com o oftalmoscópio. A resposta já sai imediata? É imediata. Um médico com bastante experiência, com aparelhagem, ele na hora já dá o diagnóstico. E o que pode ser feito nesse momento? A criança acabou de nascer e já é identificada a doença. Quanto mais cedo você intervir, é melhor. Daí você tem que ver o tipo de catarata, se é a mesma catarata, tem outras causas de leucocoria também, alguns tumores intraoculares, mas se for a catarata, quanto mais cedo você intervir para poder tirar essa obstrução para o olho poder sensibilizar a retina, é melhor. Agora, as cataratas mais comuns são as cataratas adquiridas. Sim. Né? De todas as cataratas, a mais comum é a catarata senil. Aquela, o que seria isso? A catarata senil é aquela que acomete pessoas numa fase mais madura, acima de 65, 70 anos, e que gradualmente a pessoa vai perdendo a visão vai ficando embaçada, vai ficando turva, menos nítida. Né? Essa se chama catarata senil. Outro tipo de catarata adquirida que a gente pode relacionar, tem as cataratas sintomáticas, que a gente pode chamar também de metabólica, são aquelas cataratas ocasionadas por algum distúrbio metabólico, algumas doenças orgânicas. Por exemplo, o diabetes pode ocasionar uma catarata, uma forma comum de catarata no diabético. Por isso que o diabetes é cuidar bem da sua doença para não dar algumas alterações, inclusive catarata. Por que o diabético pode ter essa facilidade para ter a catarata? Por causa do distúrbio metabólico que o açúcar causa. Né? Outras doenças metabólicas que podem causar catarata, lúpus, por exemplo, colagenoses, e uma causa muito importante... O lúpus sistêmico? Lúpus sistêmico, isso, é causa também de opacificação no cristalino. Doenças metabólicas. E comum também causar catarata, que é uma coisa também que você pode prevenir, é o uso prolongado de colírios com corticóide, com cortisona. Em pessoas sensíveis, com a sensibilidade aumentada, e uso prolongado de colírios com corticoide pode ocasionar opacificação do cristalino. O que seria um uso prolongado? Quantos anos, por exemplo? Não diria nem anos, diria meses em pessoas mais sensíveis. Muito rápido, né? Então? É muito rápido em pessoas que têm essa predisposição maior. Existem pessoas que chegam no consultório que estão usando o colírio corticoide há bastante tempo que não tem catarata. Mas é causa de catarata. Né? Não existe um tempo, assim, talvez pré-determinado, 3 meses, 4 meses. É se falado em uso prolongado, né, em pessoas sensíveis. Mas é causa de catarata. Isso aí é indiscutível. Né? As pessoas não devem usar colírio com cortisona, com corticóide, sem orientação médica. E mesmo quando a gente usa com bastante cuidado, observando o quanto tempo, para evitar esse efeito colateral do colírio, que é a opacificação no cristalino. Esses tipos de colírio com cortisona, corticoide, eles são usados para quê? Em que situação que um médico poderia receitar? Anti-inflamatórios, né? São colírios anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios então, potentes, né? Anti-inflamatórios potentes. Corticoide é um anti-inflamatório potente. Entendi. Doutor, nós falamos de algumas causas. A catarata, ela pode ser prevenida? Ela pode ser evitada? Outras causas de catarata, por exemplo, catarata traumática. Se você leva um trauma no olho, uma batida forte no olho, pode ocasionar uma catarata, chamada catarata traumática. E tem as cataratas também que a gente chama de complicada. Catarata complicada é aquela que uma inflamação na região interna do olho, uma uveíte, uma iridociclite, pode ocasionar, com essa inflamação na região interna do olho, na retina, na coróide, uma opacificação aqui na frente, no cristalino. Chama catarata complicada. A catarata, ela é aquela membrana que fica branca, que fica nos olhos, ou aquilo é uma outra doença? Não, aquela membrana por fora aqui chama-se pterígio. Sim, é outra doença. É outra doença, né? A catarata é uma alteração interna no olho. Não é possível ver com nitidez. Você vê se a catarata estiver madura, tiver uma catarata já branca, uma catarata já, vamos dizer, leitosa, que a gente chama catarata branca, se você olhar pela pupila, você vai ver uma bola branca. Em vez de você a pupila negra, que é o normal, você vê uma pupila branca. Né? Você enxerga a catarata assim, uma catarata numa fase mais tardia, uma catarata madura, uma catarata branca, que a gente fala. Nesse caso, a pessoa já estaria com a visão comprometida. Muito comprometida. Né? Daí já está com a visão muito comprometida, a pessoa às vezes vê só vultos ou só a percepção luminosa.
com a catarata branca. Todos os casos de catarata têm tratamento? Ou existem casos que já não é possível mais nenhum tipo de tratamento? Pois é, o tratamento da catarata é cirúrgico, né? Não existe tratamento medicamentoso. Não existe um colírio que a gente use que tenha um resultado eficaz contra a catarata. Basicamente, sim, todo tipo pode fazer a cirurgia. O que é muito importante você colocar hoje é o momento correto de fazer essa cirurgia. Né? E quando seria? É a hora de intervir. Pois é, existe até dois conceitos. Conceito de quantidade de visão e de qualidade de visão. A quantidade de visão, a gente mede por aquela tabela de optotipos que chama tabela de Snellen. Quem fez exame de vista ou um teste visual sabe, senta na cadeira, coloca uma tabela 6 metros e manda a pessoa ler. Aquilo lá é uma medida da quantidade da visão. Então, se a pessoa está com a visão muito baixa, não consegue ler aquelas linhas até o meio, do meio para baixo, a visão está comprometida. Então, você pode já ponderar a necessidade de uma cirurgia. Isso, outro conceito, é o conceito da qualidade de visão. Às vezes a visão até da pessoa não está tão baixa, a pessoa até está enxergando bem, mas ela tem um grau, um nível de visão muito embaçado, uma visão ofuscada, sem contraste, sem brilho. A pessoa se incomoda com essa perda de contraste. Hoje em dia, com o mundo tecnológico, as telas de vídeo cada vez com mais nitidez, mais brilho, mais contraste, a pessoa perde essa sensibilidade. Entendeu? Então, não é só o conceito da quantidade, de quanto a pessoa está enxergando, mas da qualidade da visão. Sim. Às vezes você pondera a necessidade de uma cirurgia pela qualidade da visão. Sim. E tem também a indicação social. Vamos dizer, se é uma pessoa, um motorista de ônibus, por exemplo, necessita de uma visão mais apurada e binocular do que uma pessoa numa fase menos ativa da vida, que está na sua casa e precisa enxergar para fazer um café, precisa enxergar para fazer alguma atividade lá. Então, o que eu procuro ver com os meus pacientes, eu acho que é o mais aceito, é ouvir o paciente, a necessidade, se ele está vivendo bem, se ele está feliz com aquela visão que ele está. Se ele tiver conseguindo exercer as suas atividades de uma maneira que não atrapalhe a sua vida, pode esperar um pouco. Agora, se essa catarata já está atrapalhando na realização das atividades corriqueiras da pessoa, já tem que ponderar a necessidade de uma cirurgia. Se ele não fizer a cirurgia, eu entendo que dá para continuar desse jeito, eu não estou enxergando nitidamente, mas eu consigo conviver dessa forma. Não pode piorar? Claro, pode e vai piorar. O tempo de piora é subjetivo e não dá para mensurar. Algumas cataratas, um período de 6 meses, já evoluem para uma catarata madura. Outros tipos de catarata você vai acompanhando durante anos que ela não evolui muito. Isso é subjetivo, de pessoa para pessoa, é até uma mesma pessoa, de um olho para o outro. Que ela vai piorar, vai. Mas você tem que ponderar também que o tratamento para catarata é uma cirurgia. Como toda cirurgia, tem risco. Então, você não vai expor uma pessoa a um risco, talvez no momento que a pessoa não queira se submeter a esse risco. Entendeu? São riscos pequenos, riscos conhecidos, mas existem. Então, você não pode negar essa informação para o cliente, para a pessoa. Você não pode falar, não, você tem certeza que daqui a 15 dias você vai estar enxergando tudo. Ótimo. Nós vamos chamar um breve intervalo, a gente vai voltar daqui a pouquinho, porque eu quero saber um pouco mais sobre a cirurgia, eu acredito que você de casa também. Não saia daí, a gente volta já já. O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Não. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo.
É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Estamos de volta com o TV Unimed. Hoje nós estamos falando sobre a catarata, uma doença que atinge metade da população brasileira com mais de 60 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Helder José Barbosa. Doutor, a gente, antes de chamar o intervalo, nós estávamos falando sobre a cirurgia. A gente imagina que deve ser bem desconfortável uma cirurgia nos olhos. Como que é a cirurgia da catarata? São cirurgias relativamente simples. Quando feita por um cirurgião experiente, uma equipe de apoio também experiente, com seu auxiliar, com a equipe de anestesia, um local adequado, com todas as determinações que a vigilância sanitária exige que tenha, a cirurgia se torna relativamente simples. É uma cirurgia relativamente rápida também, 15 a 20 minutos você faz uma cirurgia de catarata. Bem rápida. Bem rápido. O desconforto é mínimo. É usada uma anestesia tópica ou uma anestesia peribubar, que é feita com a anestesia embaixo do globo ocular. A opção pela anestesia é feita pelo cirurgião, dependendo do paciente ou do tipo da catarata, mas relativamente indolor durante o processo de cirurgia. A alta é dada no mesmo dia, uma cirurgia ambulatorial, não exige internação. Sim. Os controles são feitos por protocolos, né? Você vê, você faz um exame no primeiro dia pós-operatório, depois com uma semana pós-operatório, com 15 dias, dependendo até da complexidade do caso, você pode abreviar esses retornos, essas verificações, mas em torno de 4 ou 5 visitas até inteirar um mês, quando você já fica mais tranquilo, né, que não está fora de risco de infecções, de alguma complicação pós-operatória. E normalmente, em quanto tempo depois da cirurgia que a pessoa já volta a enxergar melhor, normalmente, ou recupera boa parte da visão que ela tinha antes? Olha, com 15 dias a visão já está bem melhor, né? Com 15 dias a visão está bem melhor, porque o olho já atingiu a cicatrização, a lente já está bem estabilizada, em torno de 15 dias. Agora, com um mês e meio, que a gente faz a refração do olho para colocar os óculos, né? Às vezes um pouquinho mais tempo, mais que um mês e meio, depende até da cicatrização do olho. Daí sim você tem uma correção e a visão volta praticamente ao normal. Sim. Doutora, as pessoas têm alguma restrição quanto à cirurgia? As pessoas têm normalmente restrições às cirurgias. No caso da catarata também existe isso? Restrições como? De não fazer, por medo de às vezes de perder visão, complicações, medo mesmo do procedimento. Bom, o risco existe. É uma cirurgia complexa que tem os riscos. Na verdade, dependendo do grau de catarata, como a gente conversou no início, você pode ponderar e esperar um pouquinho para a pessoa não correr esse risco. Mas quando a catarata é madura, a pessoa já está sem visão, a visão já está bem comprometida, não tem outra saída. Então a cirurgia tem que fazer. Né? Hoje em dia as complicações pós-operatórias são muito pequenas, porque a gente usa colírios antibióticos, anti-inflamatórios no pós-operatório, a gente recomenda o repouso, não coçar os olhos. Normalmente as cirurgias, o resultado é muito bom. É claro que existem casos de complicações durante a cirurgia e complicações depois da cirurgia. Ninguém está isento disso. Sim. E tem que ser bem esclarecido ao cliente. Mas, na maioria absoluta dos casos, o resultado é muito bom. E com um mês, a pessoa está com a vida praticamente normal, exercendo todas as atividades que já exercia antes da cirurgia e sem complicações. Qual que seria a maior complicação da catarata mesmo, propriamente dito? Seria a cegueira ou pode chegar a levar à morte? Como que é? Não. A morte não existe, assim, casos de levar à morte, porque é uma cirurgia bem local. O que acontece, o maior risco são as infecções pós-operatórias, né? Como toda cirurgia que é intraocular, que você entra dentro do olho com o instrumento para fazer a cirurgia, pode ocasionar uma infecção. Sim. Né? Essas são as endoftalmites. É o principal risco. Mas a gente procura diminuir esse risco usando colírios antibióticos anti-inflamatórios depois da cirurgia.
Outro risco é o deslocamento da lente. A gente coloca uma lente artificial no lugar do cristalino para fazer as veias do cristalino que foi retirado. Essa lente pode deslocar, também é uma complicação pós-operatória. Mas tem como recolocá-la? Tem. É reversível? É reversível. Na maioria das vezes você reposiciona a lente. E tem as complicações intraoperatórias, né? Durante. Perioperatórias, no procedimento. Pode ser aumento da pressão intraocular, hemorragias, caso menos comum, mas que também existe. Mas também pode acontecer. Né? Todas essas situações devem ser colocadas para o cliente. Você falou uma coisa que chama até a atenção da gente a respeito de que você falou, hoje existem colírios, enfim, que são mais pontuais. Quais os avanços que você observou nesses teus anos de experiência? Mudou muita coisa? No que diz respeito a tecnologias voltadas para essa área? Mudou muito, né? Hoje a cirurgia que é mais aceita, que é unanimidade em oftalmologia, se chama facoemulsificação. É feita com um aparelho de ultrassom, que chama facoemulsificador, que é introduzido uma caneta, do tamanho de uma caneta mesmo, dessa daqui. Sim. Entendeu? Que tem até uma foto, se você quiser ver. Aqui é uma caneta. Isso aqui é a caneta do facoemulsificador. É uma caneta. É uma caneta, o tamanho de uma caneta. A ponta dessa caneta é um ultrassom. Né? Ela mínima. É mínima. Ela transforma energia elétrica em impulso, né, de ultrassom e faz com que essa ponta dessa caneta vibre numa frequência muito alta e como se fosse, ela vai cavando o cristalino, como se fosse uma britadeira, um efeito britadeira, entendeu? É um efeito mecânico. Sim. Da ponta dessa caneta batendo no cristalino e fazendo buracos nele, fazendo cavidades nele, destruindo ele, e também um efeito do ultrassom de ondas que vai quebrando esse cristalino. Ao mesmo tempo que vai quebrando, essa caneta ela tem um poder de sucção. Ela vai quebrando e sugando esses restos. O cristalino. E tem também uma irrigação que é para deixar o olho cheio. Porque você entra dentro do olho com um bisturi de 2,75 milímetros. É uma incisão muito pequenininha, é menos que 3 milímetros. É muito pouco. Né? Você faz uma incisão aqui até menor, de 1 milímetro, 1,5 milímetro, uma incisão aqui, outra incisão do lado, na córnea, e entra por cima para fazer a facoemulsificação do cristalino. Por esse buraquinho, 3 milímetros, você introduz essa caneta, essa ponta dessa caneta que é comprida, derrete, entre aspas, o cristalino, aspira esse cristalino e deixa no lugar do cristalino só uma membrana que chama essa cápsula posterior para você colocar enroladinha nesse lugar uma lente que você vai abrir dentro dos olhos. A lente muito precisa a cirurgia. Precisa de tem que ter muita, né? É uma coisa muito delicada. Muito. A lente intraocular, ela tem um tamanho mais ou menos de um botãozinho de camisa assim. Ela é feita de um material dobrável. Ela entra dobrada e depois que ela vai se abrir, na hora que localizar ali. Na hora que localizar, colocar no lugar certo, no saco capsular, você abre a lente, ela fica posicionada lá, fazendo as vezes do cristalino natural. Então, essa lente intraocular pode ter 22, 23, 24, 25 graus, dependendo do grau. Da necessidade do paciente. Do grau do olho. E essa lente fica o resto da vida. É uma cirurgia, para quem faz é simples, para a gente é inimaginável até, né? Mas a tecnologia é maravilhosa. Quando então, que se imaginaria, né? Uma caneta que tem esse poder. Porque a primeira técnica de cirurgia que foi feita, uma das primeiras, você abria o olho de fora a fora, congelava o cristalino inteirinho com uma caneta que era congelada na ponta, chamava crio. Você encostava a caneta no cristalino e tirava ele inteirinho. Então você tinha que abrir de fora a fora praticamente, para o cristalino sai inteirinho. Era um pouco mais invasivo do que o que muito porque mais o corte invasivo, era bem maior, né? Tinha que dar ponto. Nossa. É muito mais invasivo. Depois passou para a técnica extracapsular, retirada extracapsular do cristalino.
também você fazia uma incisão maior, entrava com o instrumento dentro do olho, tirava a cápsula anterior, o núcleo, e jamais deixava a cápsula posterior. Mas como a lente que entrava é uma lente não dobrava, era um pouco mais durinha, tamanho de um botãozinho de camisa, mas ela tinha que entrar numa abertura maior, né? Ela tinha que entrar aberta. Então você colocava ela lá, também posicionava, e dava os pontinhos. Nossa. Depois você passou para extracapsular, para a cirurgia. A recuperação deveria ser um pouco mais demorada também, né? Tinha que tirar ponto, mais ou menos com 1 mês e meio, 2 meses. Mas desconfortável. Era bem desconfortável, que os pontos podiam arranhar um pouquinho, mais risco, porque o olho ficava aberto, né, bem mais vulnerável à entrada de microagente para causar uma infecção. Né? E então evoluiu hoje para essa abertura mínima do FAC emulsificação, que é uma abertura de 2,75 milímetros. Muito, tanto acho que para quem faz a cirurgia, quanto para quem recebe a cirurgia, acredito que melhora muito. Essa mudança que eu falei foi assim, bem, talvez simples, assim, uma maneira simplista de falar, mas é para todo mundo entender. Sim. Né? Não detive em detalhes cirúrgicos, mas a evolução foi mais ou menos essa. Eu, quando comecei, eu peguei a fase da intracapsular, que era essa. A gente abria de fora a fora, encostava o crio, congelava o cristalino e tirava ele inteirinho. Né? E não colocava lente. Não existia lente intraocular. A gente depois colocava aqueles óculos de 23, 24 graus, chama catral, aqueles óculos grandão. Entendeu? A pessoa tinha que usar esse óculos porque por falta daquela lente. Por falta da lente natural. Nossa, depois eu passei para extração extracapsular, que já abria um pouquinho menos, já colocava a lente, eu participei da evolução, vamos dizer assim, da colocação da lente intraocular, mas ainda dava ponto. E agora a gente está nesse ponto que não se dá ponto, a incisão é autocelante, que a gente fala, a gente entra pela córnea mesmo. Sim. O bisturi, como ele entra tunelizando, na hora que ele sai, aquilo lá já fecha, entendeu? Então não tem necessidade de dar ponto, não dá um ponto na cirurgia de catarata hoje em dia. Muito e você simples. entra com aquela lente dobrada para abrir lá dentro do olho. Então o risco de entrada de micro-organismo para fazer infecção é bem menor. É bem menor, né? O conforto pós-operatório bem menor, a recuperação bem menor, gera muito menos astigmatismo, porque quando você corta, você gera um astigmatismo na córnea que depois você tem que solucionar com lentes de óculos, né? Lentes corretoras. Induz muito menos astigmatismo. Um problema e pode ser que crie outro problema. Cria, faz parte, né? Mas com essa incisão bem menor, o astigmatismo é bem menor. Né? O importante é que as pessoas tenham em mente hoje que a catarata é uma doença, igual você disse no início, é uma doença que pode levar à cegueira, mas reversível. Reversível. Um problema que tem solução. Tem solução. Na maioria absoluta das vezes tem solução. Quando é só a catarata, o problema... Para encerrar, doutor, o que as pessoas têm que ficar atentas, porque já que é considerada uma doença também silenciosa, o que deve fazer com que a pessoa procure um especialista? Bom, o exame oftalmológico tem que ser feito anualmente. Né? Já deve ir ao momento do ano. Né? Você não vê só a catarata, mas você vê a hipertensão intraocular, que é sintoma que pode ser um glaucoma, né? Ou fazer um check-up para glaucoma, e a refração natural do olho, ver se a pessoa está precisando de um óculos para perto ou não. Sim. Mas a catarata, ela vai causando esse embaçamento na visão, esse embaçamento gradual, a perda na nitidez, principalmente em ambientes mais claros, porque a pupila em ambiente mais claro, essa bolinha do olho, ela contrai, ela faz uma miose. E os sintomas da catarata são exacerbados. A pessoa às vezes até enxerga num ambiente mais escuro, uma visão mais nítida, na hora que ela sai num ambiente mais claro, farol de carro, a pupila fecha, então a visão diminui. O principal sintoma da catarata é a diminuição da qualidade visual e da quantidade visual. Uma vez por ano você tem que ir no oftalmologista. E o acompanhamento de quem tem catarata você pode fazer mais a miúde. Pode fazer a cada 6 meses, ou às vezes até 4 meses, para você acompanhar a evolução dessa catarata e tentar, vamos dizer, ponderar junto ao paciente das suas necessidades, qual que é o melhor momento de intervir. Já que, repetindo, é uma cirurgia simples, uma técnica relativamente simples, mas que tem que ser feita num ambiente adequado, com um cirurgião experiente e que também, na mão do melhor cirurgião, no melhor serviço, tem que ter cuidado. ela tem um risco, né?
precisa desmistificar também que é uma coisa isenta de complicações. Infelizmente não é. Nenhum procedimento cirúrgico, né? As complicações são cada vez mais raras, todas já conhecidas e com possibilidade de resolução, mas existem. Sim. Bem, eu espero que a gente tenha conseguido traduzir o que nós conversamos aqui para quem estava nos acompanhando em casa. Bem, se você que nos acompanhou até esse momento já sentiu alguma dificuldade para enxergar, ou você não sentiu alguma dificuldade, faz alguns anos que você não procura especialista, é o momento, né, doutor? Não. É o momento. Eu conversei aqui com o doutor Helder, nós falamos sobre catarata, sobre os riscos, sobre as causas, sobre o procedimento cirúrgico, que hoje é muito preciso. Se você nos acompanhou, gostou do programa, ficou em dúvida, tem uma sugestão, mande e-mail para a gente, produção@tvlibertas.tv.br. Doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Infelizmente, fica por aqui. Me senti honrado de ser convidado. Obrigado, né? Boa noite a todos. Obrigado por ter vindo e fica convidado para voltar, para retornar no programa. O que eu puder ajudar, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Sempre bem-vindo. Obrigado a você pela sua audiência. Até mais.